Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, eu gostaria de, nessa ocasião, fazer uma meditação aqui com os nossos queridos e amados irmãos para nossa edificação, em Gênesis 1:26. Logo no princípio ali da criação, né, na terra, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. E depois Deus prossegue dizendo que esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus deveria ter domínio sobre peixes, animais, répteis, enfim. Interessante que não aparece a questão ali de um homem dominando sobre o outro, né? Ou o homem dominando sobre os demais. Mas isso aí é assunto para outra questão. A questão é que Deus criou o homem com domínio. Domínio primeiro, domínio próprio, né? O homem tinha domínio próprio, ele sabia o que estava fazendo em Deus. Domínio sobre parte da criação, já que nós não encontramos ali uma referência de domínio sobre os homens. Outra questão interessante, a questão da imagem de Deus, a semelhança de Deus. Isso é algo muito profundo, em que requer muito mais tempo. Mas nós poderíamos dizer de princípio que Deus estava criando um ser capaz de cumprir o seu propósito na terra. Um ser capaz de, através dele, o nome de Deus ser glorificado, ser exaltado. Um ser capaz de fazer as obras de Deus. Adão recebeu toda uma capacitação especial de Deus em todas as áreas da sua vida. Primeiramente e principalmente e primordialmente na sua vida espiritual. Adão tinha plena comunhão com Deus. Adão, ou Adam, aquele que vem do pó, que vem da terra, não é? E que tem dentro dele o espírito ou o fôlego de vida soprado pelo próprio Deus. Um homem capaz de cumprir plenamente a vontade de Deus. O que nós podemos aprender de princípio é que as obras de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus cria, ela é totalmente capaz, ela recebe em si capacidade para cumprir o propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não é? Então, quando Deus capacita um homem, uma mulher, para o seu propósito, para a sua obra, ele precisa, né, primeiro, crer nisso, acreditar que ele é uma obra de Deus. Nós sabemos que da história da queda, nós sabemos de todo o desenrolar através da Bíblia Sagrada, do que o pecado trouxe ao mundo, trouxe ao homem e por consequentemente ao mundo. Porém, a Bíblia diz que Deus nos recriou em Cristo Jesus para as boas obras, para as obras de Deus. A verdade é que Deus nos deu uma identidade. Deus nos deu uma identidade para cumprir um propósito. E eis aí a questão. Você sabe discernir, você tem consciência da sua identidade em Deus? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, ou através da sua vida, ou na sua vida? Bom, é muito importante a gente entender que o primeiro propósito de toda a criação e de toda a obra de Deus é a glória do seu nome, é o louvor do seu nome. Deus não fez uma criação, né, para louvar a si mesmo, para glorificar a si mesmo. O homem não pode olhar para si mesmo, entendeu? Por mais que ele seja inteligente, por mais que ele seja capaz, por mais que ele encontre em si motivos, não é, para se admirar, ele não pode se esquecer do seu Criador. Lembra-te do teu Criador, principalmente nos dias da sua mocidade, enquanto é jovem, enquanto é vigoroso, enquanto é forte. Né? O homem não pode esquecer, quando eu digo homem no termo biológico, o homem e a mulher, ele não pode esquecer de quem o fez,
de quem o criou, de quem o formou do pó da terra, quem lhe deu o espírito, né, de vida, quem lhe fez capaz. Logo que todas as nossas aptidões, capacidades, dons, talentos, tudo foi dado pelo nosso Deus. Se você trabalha bem, foi o seu Deus que lhe deu capacidade. Se você é um intelectual, foi o nosso Deus que lhe deu e que me deu essa capacidade. Tudo, tudo. E tudo Deus criou para a sua glória e para o seu louvor. Então, primeiro nós temos que entender essa questão da identidade. Nós não fomos criados para o pecado. Nós não fomos criados para servir o diabo. Nós não fomos criados para o mundo. Nós não fomos criados para fazer o mal. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus nos criou para as boas obras, para fazer o que é bom, o que é agradável a Deus, para fazer o bem. Deus nos criou para o seu louvor. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós sejamos um testemunho de Deus na terra. Deus não criou o homem, né, nem mesmo para a morte. A morte veio como consequência do pecado. Mas em Cristo, nós não passaremos pela chamada segunda morte, né? Nós podemos morrer fisicamente, mas estamos vivificados, vivos no Espírito. Então, identidade e propósito. A nossa identidade está em Deus. Nós temos o DNA divino. Nós fomos criados para servir ao Senhor. E o propósito, fazer as obras de Deus, né? Jesus, como alguém mais perfeito do que o primeiro Adão, ele é chamado segundo Adão, né? Alguém mais perfeito, ele na verdade veio para nos dar um exemplo, ser uma nova forma de Deus, né? Um novo modelo, né? E ele mostrou que o homem foi criado para isso, para servir a Deus, para fazer as obras de Deus. A Bíblia diz que por onde Jesus andava fazendo o bem. E Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Porque Deus é com aquele que faz o bem. Deus não é com quem faz o mal. Por isso a Bíblia está, né, definida numa dicotomia aí, né, dicotomia de dois lados. Ou trevas ou luz. Os justos ou ímpios, né? Os que servem e os que não servem a Deus. E a Bíblia diz que um dia será mostrado, né, quem serve e quem não serve a Deus. O profeta Malaquias diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então tem pessoas que estão servindo a Deus e tem pessoas que não estão servindo a Deus. As pessoas que servem a Deus estão servindo a Deus hoje através do Evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, como igreja, e são pessoas que fazem o bem, são pessoas que amam a Deus e amam o seu próximo. Essas pessoas estão servindo a Deus. Elas andam e vivem em espírito, elas são sal da terra, luz do mundo, eles são os filhos de Deus, os eleitos, os escolhidos, os santificados, os predestinados, aqueles que foram salvos, né, por Jesus Cristo. Mas infelizmente existem aqueles que rejeitam a graça de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, né, e estão em trevas, estão separados de Deus por causa do pecado, né? E não se trata de quem é melhor, se trata de quem creu. Aí a nossa pergunta é, de qual lado você está? Você está do lado daqueles que entenderam a sua identidade, estão cumprindo o propósito de Deus, que é viver, primeiramente, viver o Evangelho para depois pregá-lo. Estão fazendo a vontade de Deus em Jesus Cristo. Estão anunciando a palavra. De qual lado você está? Né? Quem é você? Qual a sua identidade? Qual o seu propósito? Será que você já entendeu isso? Termino dizendo que é muito importante também nós, como cristãos, entender que Deus tem propósitos específicos para cada um daqueles que creem no Evangelho. Você já sabe qual é a sua identidade? Você já sabe qual é o seu propósito? Se você não sabe, continue orando, lendo a palavra, buscando o Senhor no Espírito Santo, como igreja de Deus, e Deus assim lhe revelará, esclarecerá
Ele mostrará todas as coisas. Mas, de um modo geral, a vontade de Deus é que todos nós estejamos em Jesus e venhamos pregar o seu Evangelho e venhamos anunciar o reino de Deus, nós mesmos estando nele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.